Estamos ao vivo. Vou convidar o Sesc para estar aqui conosco. Aqui. Olá, tem alguém aí? Ah, agora eu tô vendo vocês. Oi, oi. Já chamei Sesc Palladium, Sara. Olá, boa noite, Olá, Diogo. boa noite. Me ouve bem? Sim, tudo certo. Tá bem, ótimo. A Sarita eu já chamei, tô esperando para ver se ela aceita. Ótimo. Para quem está entrando agora, gente, boa noite. A gente vai fazer a live. Ah, ela entrou com Sara, Marina e Isidora. Vamos ver se agora eu consigo. Ah, já convidei. Será que ela vai ver? Sara, se você estiver vendo, já te convidei. Você precisa só aceitar. Acho que agora ela vem. Sim. Ótimo. Aceitei aqui. Vamos esperando, né, assim, um pouquinho. Todo mundo vai entrar. Sobretudo a Sara, né? Só para a gente fazer essa abertura aqui e depois o bate-papo começar mesmo. Bom, eu tava. O Diogo, como a gente está no perfil de Mulheres Míticas, né? Então eu vou ter que apresentar, mas o Diogo trabalha no Sesc Palladium, ele que está nos recebendo aqui hoje. Ele vai falar algumas palavras aqui no início. Então, estou aguardando só a Sara Rojo entrar. E aí a gente dá início. Primeiro, então, a Sara com o Diogo, e depois que o Diogo sair, eu chamo as outras duas convidadas. Entrou! Ei, Sara, boa noite. Diogo. Boa noite. Boa noite. Bom estar em uma live com você. Há tanto tempo que não tinha visto. Pois é, maravilha, maravilha esse encontro. Muito obrigado. Estou aqui, assim, né, de passagem, na verdade, né, só para abrir mesmo essa conversa, né, assim, pelo Sesc, nesses, né, seus 40 anos, né, essa área de carreira, de dedicação aí ao teatro, a toda a história, né, assim, do teatro e para além disso, né, que foi muito importante, com certeza, né, para muitos e muitos e muitos artistas, né, que passaram e tiveram o prazer e a honra de encontrar, né, com você nas trajetórias, né, na trajetória de cada um. E queria dizer, né, do tanto que isso é importante, assim, né, e realmente trazer aqui, então, só palavras, né, de agradecimento pela sua trajetória, e dizer, né, que o Sesc Palladium apoia, né, estamos apoiando aí juntos essa temporada de estreia, e também, né, temos outras aqui atividades, né, assim, a gente vai ter aí, né, uma oficina, né, do teatro no audiovisual, né, e nesse momento que a gente teve que se reinventar tanto, né, assim, acho que foi um desafio para todos nós, né, tanto como espaço cultural, como todos os artistas e grupos, né, assim, um momento realmente muito, muito novo, e realmente é um prazer ver, né, assim, vocês, né, trabalhando, inovando, criando, né, mesmo nesse ambiente aí, e contribuindo, né, para a formação, né, seguindo aí, contribuindo para a formação, trazendo então essa oficina que a gente vai ter. A gente no Sesc tá muito focado, né, assim, nessa parte formativa, né, entendendo tanto que isso é importante, né, para o desenvolvimento não só das artes, da cultura, mas da economia criativa como um todo. Então, nos movimentamos aí, né, ao longo da pandemia nesse sentido. Então, assim, realmente queria, né, te parabenizar,
agradecer por toda, né, a sua dedicação, trajetória e, enfim, deixar aqui, né, a conversa, só abrir para que vocês possam né, desenvolver e registrar essa conversa, né, aqui no perfil do Mulheres Míticas, que é tão importante, né, assim, esse registro, com certeza, dessa conversa única aqui. Então, é isso, muito obrigado. Diogo, a gente que agradece. Quer falar, Maravilha. Thalita? Fala. Atravessei. Só queria falar que foi um prazer fazer essa temporada e que Hilda Penha desse a luz no Brasil com o apoio de vocês, foi importante. Importante para nós porque é uma linguagem nova, como você falou, uma estética nova que estamos descobrindo e ter vocês como parceiro foi muito bom. E, de novo, amanhã, que é nossa última apresentação, esperamos que, digamos, possamos fechar junto esta experiência felizes. Com certeza. Obrigada. Com certeza, pra gente, assim, né, a gente não fez nada, né, assim, o trabalho é todo de vocês, a gente só tá aqui, né, para apoiar mesmo e contar, né, assim, com esse desenvolvimento, né, da cena de Belo Horizonte, né, que estamos aqui há tanto tempo dedicados a ela, né, assim, então acho que realmente é essa a ponte que nos une, né, assim, fortalecer aí, né, toda a cidade, né, assim, de Belo Horizonte, enfim, Brasil como um todo, né, aí as artes, a cultura, a economia criativa, enfim. Estamos aqui, então, vou deixar vocês conversarem para não tomar mais o tempo, ótima conversa, ótimo bate-papo para vocês, e a gente se encontra em breve, então, é isso, só repetindo aqui, né, amanhã, então, é a última apresentação de Hilda Penha. E no dia 31 de agosto a oficina, o Teatro no Audiovisual, às 19h30, e os ingressos podem ser retirados lá no Simpla, também procurando o Sesc Palladium lá no Simpla. Tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Ótima conversa, sigo acompanhando daqui. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, beijo. Bom, agora tem a tarefa de, antes, chamar as nossas convidadas também. A gente tem Marina e Isidora para conversar com a gente hoje. Marina encontrei, agora preciso encontrar a Isidora aqui. Já chamo vocês aqui. Tem que ir entretendo as pessoas enquanto não conta. Aí! Olá! Que alegria! Olá! Ai, que lindas! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidas, as 4 mulheres, ver as carinhas aqui juntinhas, é tão lindo. Bom, a nossa live hoje é para discutir um pouco sobre Hilda Penha, né? Para a gente ter um bate-papo, uma conversa. Ela chama Diante do Penhasco, a Dor e o Delírio de Hilda Penha. E mesmo para a gente ver a trajetória, desde o texto, né, a construção, até ela chegar ao que virou no Brasil, né, um teatro-vídeo. Primeiro eu vou, para quem ainda não sei se conhece, eu vou apresentar brevemente as convidadas. Quero agradecer muito que elas estejam aqui hoje. Isidora, principalmente, que está lá no Chile e está aqui nessa conexão com a gente virtual hoje. Sempre muito generosa e disponível. A Isidora é dramaturga, também atriz, diretora, professora e já escreveu diversas peças de teatro, também um romance, né, Isidora? E ela escreveu uma novela. Deixa eu dizer antes, a Isidora, eu preciso falar mais devagar, porque algumas palavras
pode ser que ela não compreenda. E ela fará o mesmo. Quando ela estiver falando, ela também vai falar mais pausado caso alguém não compreenda. E se a gente tiver alguma dificuldade, a Sara vai fazer essa tradução para a gente. Então, não se preocupem, podem mandar no chat, que a gente vai ler e tentar responder aqui na medida do possível, tá? Bom, a Isidora, então, ela escreveu Hilda Penha em 2013, e que, inclusive, foi um texto que ganhou um prêmio, né, na Mostra Nacional de Dramaturgia do Chile, na 16ª Mostra. Então, já foi um texto que iniciou com um prêmio, né? Então, isso é muito significativo. A Sara, professora Sara, é a diretora do Grupo Mulheres Míticas, professora aposentada da UFMG, também fundou o Grupo Mayombe de teatro, e é quem também fez a tradução de Hilda Penha para o português, tradução junto com a Luísa Lagoeiro, atriz do Mulheres Míticas e Comigo, que está publicado neste livro, pela editora Relicário, junto com outras obras, foi organizado pela Tereza Virgínia, pela Ana Palma e a Ana Maria Chiarini, que são professoras da Faculdade de Letras da UFMG. O livro, inclusive, ainda está à venda, então, se alguém tiver interesse, é um texto que nos comoveu desde o início, e quando a gente traduziu, não pensávamos em montar, a princípio era tradução para publicar. Quando fomos montar, enfim, tivemos que pensar o formato virtual e tivemos a honra de ter Marina Viana com a gente, que é uma honra muito grande mesmo, porque a gente acompanha, do Mulheres Míticas acompanhamos o trabalho do Mayombe e o trabalho da Marina especificamente, que é uma artista da cena de Belo Horizonte, né? Também dramaturga, diretora, integra a Primeira Campainha, o Teatro 171, estou fazendo esse apanhado só para a gente introduzir. Bom, é isso, já falei muito e vou passar a palavra para ela. Primeiro, Isidora, então, eu gostaria de que você contasse a trajetória do texto. Como foi criar, em 2013, essa história, pensando esse contexto e essa temática dessa mulher, e relacionando ainda com um fato real, né, que tinha acontecido no Chile nos anos 90, de pano de fundo. Embora seja uma ficção, né? O que você contasse um pouquinho para a gente. Bueno, primero, buenas noches, qué gusto verlas. Gracias por esta invitación. Bueno, el proceso del texto que yo escribo el 2013 parte con el trabajo sobre una imagen. Yo estaba en ese momento tomando un taller y la invitación era buscar una imagen y poder hacerle preguntas. Y la imagen que yo traje, mental, no era una fotografía, es de una peluquera en la puerta de una peluquería que se está comiendo las uñas. Esa es la imagen. Y empecé a hacerle preguntas a la imagen, como el por qué se mutila las manos, qué es lo que sucede, y empiezo como si, podría decirse, como tirar un hilo, ¿cierto? Empezar a desenredar algo. Y empiezo a escribir a esta voz, que es Hilda Peña, que es una mujer que no existe, que yo la bautizo así porque las Hildas son las valquirias de la mitología vikinga que recogen los muertos del campo de batalla. Y Peña, en español es pena, pero sin ñ, sin el palito de la ñ. Y en el momento en que necesito como darle un anclaje en nuestro contexto, en nuestra realidad, situarla en una época de Chile, decido ponerle en los años 90, que es el retorno a la democracia, que se supone que históricamente en Chile iba a ser el momento, ¿cierto?, de la alegría ya viene, y que iba a pasar. Estoy hablando muy rápido, Sara, terrible. Ya, voy a bajar. En ese momento iba a ser el retorno a la democracia, iba a estar todo bien, íbamos a ser todos felices, había terminado la dictadura y siguieron sucediendo muchísimas cosas.
siguió habiendo violaciones de los derechos humanos hasta el día de hoy. Entonces me parecía que ese momento de la historia de Chile era muy relevante, sobre todo porque estaba lleno de personajes protagónicos, ¿cierto? Los que venían de la dictadura, en el poder, quienes entran al poder, pero no se contaba la historia de quienes estaban al margen. No se contaba la historia como este relato no oficial. Y por eso me interesó ese momento histórico, y así comienza el recorrido de Hilda Peña. Sara, quer traduzir alguma coisa que você tenha achado que ficou? Bom, o mais muitas coisas que ela falou são importantes, mas eu acho que a gente podia marcar dois momentos. O primeiro é que ela está partindo de uma imagem, a imagem de uma cabeleira que tem as unhas destruídas, não é? Essa é a primeira imagem. E logo isso entra, digamos, a fazer pergunta a essa imagem, a essa personagem. E situa essa imagem em um contexto, que são os anos 90, que é um minuto de um retorno à democracia, mas uma democracia protegida, que não é completamente verdadeira, porque continuam existindo presos políticos, situações de injustiça, etc. Isso. Sim. E, Isidora, quando você fala dessas vozes da margem, é importante dizer que é isso, é um texto protagonizado por uma mulher, né? E uma mulher que não é uma intelectual, né? Mesmo ela fala que tem dificuldade, né, com os livros e com as letras, ela fala que prefere os números, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância de termos vozes de mulheres, de dramaturgas e personagens mulheres. E como você percebe essa cena no Chile? Assim. ¿Comprendeu? Sí. Bueno, primero creo que dar por hecho que un personaje de una obra sea mujer no implica necesariamente que haya ahí una perspectiva de género o una perspectiva feminista. O sea, Margaret Thatcher también, ¿cierto?, es una mujer, o tantas otras que podríamos nombrar, y en ningún momento hay un sentido de género, hay una perspectiva desde ahí. Entonces no hay que dar por hecho, ¿cierto?, que por el personaje sea femenino, se está poniendo en valor aquello. A mí me interesaba, Hilda Peña, aparte de ser mujer, que fuera una mujer, como tú dices, al margen, ¿cierto?, que no es particularmente educada, no es particularmente intelectual, y no es protagonista de ninguna épica, ¿cierto? Es protagonista de una vida sencilla, como miles y miles de mujeres, a la que el destino se le cruza, toma una decisión, y esa decisión de adoptar a ese niño de la calle concatena una cantidad de sucesos que terminan convirtiéndola en otra. Y cuando ella dice que ella antes no pensaba cómo era, y finalmente este choque con la realidad que tiene ella con la muerte del hijo, lo que le sucede es que la hace como despertar a sí misma, ¿cierto? A ser más consciente, a experienciar su vida a través del dolor y el sufrimiento. Yo siento que, como yendo ahora hacia las autoras, nada, acá en Chile al menos el teatro, o sea, existimos tantas o más dramaturgas, somos más mujeres que hombres en el mundo, por supuesto que dramaturgas también existen mucho más, igual que actrices y directoras. Lo que sucede es que no son tan visibles, ¿cierto? Históricamente las mujeres hemos sido invisibilizadas, hemos estado al margen de cargos de poder, hemos tenido que batallar en los espacios académicos, y mi sensación es que en este momento las mujeres que trabajamos en el teatro estamos como conformando una especie como de cofradía, de acompañamiento, de pertenencia, de juntarnos. O sea, ahora mismo estamos las cuatro acá conversando
Estamos a miles de kilómetros de distancia y el teatro es algo que nos soporta esta relación, ¿cierto? Nos une, nos enlaza. Entonces, creo que hemos entendido que no podemos no enlazarnos, que no podemos no acompañarnos. Y ese finalmente es un aprendizaje nuestro de género y que nosotras sostenemos. Entonces, en este momento, te podría nombrar cientos de amigas, colegas, mujeres admiradas que están desarrollando trabajos hermosos desde la dirección, desde la dramaturgia, y que han sostenido estas labores por sobre la pandemia, como cambiando lenguajes y, bueno, para qué hablar de las actrices, que son las que prestan el cuerpo, ¿cierto? Le dan carne a todo. Así que, nada, acá siento que hay una escena en ese sentido muy bonita, muy profunda y muy cohesionada. Sara, tecla SAP. Ok. Hablé muy rápido. Duas sínteses só. Ela está falando que as personagens femininas, não por ser mulheres, não? Na verdade, as personagens mulheres, não por ser mulheres, são feministas. E que especificamente ela estava interessada em partir de uma mulher comum. Ou seja, que não era uma herói nem protagonista de nada, sino que era uma mulher comum. Isso é importante. E segundo, fala a importância que hoje tem as mulheres na cena chilena, as diretoras, as dramaturgas, as atrizes, e que elas mantiveram essa importância ainda em pandemia, criando novas linguagens, criando novas perspectivas, etc. Isso. E isso não falou ela, mas eu quero comentar. É super diferente, porque pensemos nos anos 60, 70, era como Isidora Aguirre perenne no Chile, era como a dramaturga, e hoje existem muitas, e isso é muito, muito bom. Sim. Publicadas. Bom, então, para falar um pouco agora de como foi a chegada de Hilda Penha, né, no Brasil e para o português, essa tradução, eu queria falar com você, Sara. Será que a gente pode ler rapidinho a sinopse para quem ainda não assistiu e para quem não entendeu muito bem a história? Eu acho que eu vou ler rapidinho. Dia de Natal, anos 90. O ataque de um grupo guerrilheiro a um banco termina com 8 mortos. Hilda Penha é a mãe de um deles. É ela quem nos relata seu encontro com um menor abandonado que adotará, amará e assistirá morrer sem entender o porquê. Sara, como que foi o seu trajeto para chegar nesse texto? O que te motivou a querer traduzir? Bom, foi uma coisa muito especial. Eu estava no Chile, eu tinha um convite para publicar esse livro e falei com 2 teóricos do teatro chileno, Cristiano Passo e a Carola Oyarzún. Falei com os 2 e os 2 falaram Hilda Penha, os 2. Então, eu falei, vamos ver quem é Hilda Penha, não é? Então, eu entrei em contato com a Isidora, que foi super generosa. Ela enviou o texto para mim, em PDF, antes de publicar, tudo. E eu li e eu falei, sim, é absolutamente fantástico. Tem tudo a ver, tem a ver com fazer dialogar 2 realidades, pensar tudo isso. Aí, eu tenho uma visão da tradução para teatro que tem a ver com traduzir para teatro, não traduzir literariamente, sino que o som da palavra tenha uma sequência, digamos que a palavra responda fonicamente, além de literariamente ao texto. E, em segundo lugar, que esse universo lo pensemos imageticamente, espectacularmente. Aí, por isso, convidei a Jéssica e a Luísa
atrizes, mulheres míticas, a que fizessem a tradução comigo, e a gente ia lendo as coisas, ia falando, provando a palavra, na vocalidade. Aí, esse foi o minuto, pronto. Depois foi a ideia da montagem, que já chegou como nas condições de pandemia e isso. Aí era muito interessante que fosse alguma atriz com a que eu viesse trabalhado muito tempo. Com Jéssica tenho trabalhado muito, com a Luísa também, mas queríamos que fosse uma pessoa, digamos, que tivesse mais anos. Mais velha mesmo. Um pouco. Não é isso, não, porque você não é. Mas, e que eu precisava que fosse, por o fato de ser esta história online, tão complexa, eu acho que é o mais difícil possível dirigir dessa maneira. Então, que fosse alguém com quem eu tivesse uma prática, em que certas coordenadas pudessem ser entendidas rapidamente. Com uma atriz que eu não hubiese trabalhado nunca, não ia funcionar isso. Com a Marina, funcionava, porque a gente tem feito muitas peças juntas, não? E isso permitia, digamos, um diálogo implícito. Inclusive, eu sempre brinco, porque a Marina muda as peças. Da quinta-feira para a sexta, a peça muda na mão da Marina. Não sei o quê, e pá, sai por outro sentido que eu fico aterrorizada aí no meio. Agora, por primeira vez na vida, ela não ia tirar nada. E aí, então, eu fiquei num processo de edição, mais ou menos um mês e meio com Alexandre, que foi a pessoa que faz a direção de fotografia, de câmera, muito, muito importante no processo. Eu fico um mês e meio definindo como ia funcionar. E a coitada não conseguiu mudar isso. E isso foi muito bom. Agora, a recepção de Hilda Penha, até para falar para a Isidora, está sendo absolutamente fantástica. As críticas que estamos recebendo são absolutamente maravilhosas. São impressionantes. Falando da trilha, falando da fotografia, do texto, infinitamente do texto, choram até morrer, a pessoa ainda está com esta situação pandêmica, então muito forte, e sabendo que no Brasil, os milhões de pessoas que estão ficando desempregadas, está aumentando todos os dias, as pessoas morando nas ruas estão aumentando todos os dias, você sabe, e uma pessoa detrás da outra morando na rua e com um frio horrível que está fazendo, é impressionante. Então, tudo isso está afetando maravilhoso. Qué emoción, qué alegría. Rápido. Bom, Sara, você começou a falar disso, né? Porque a princípio a gente tinha pensado Hilda Penha para o palco. E aí tivemos que passar por essa transformação, né? E aí você chegou nesse formato de teatro-vídeo, não teatro filmado, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. É que tem duas experiências diferentes. Por exemplo, quando você, no caso de Hilda Penha, é um teatro vídeo, porque nós pensamos os espaços, por exemplo, Sara, a diretora de arte, Sara Fagundes, ela pensou as cores, pensou os espaços nessa casa, na periferia de Belo Horizonte, pensou esse espaço não poderiam funcionar assim em um teatro, teríamos que ter muita grana. E o teatro na América Latina nunca tem dinheiro nem recurso para pensar isso. Então, a gente pensou, por exemplo, um banheiro, uma série de lugares que eram construídos a partir da câmera, não? Da filmagem mesmo. Agora, continua sendo teatro, porque porque não é um filme, porque
o foco, a teatralidade ainda está presente. Nós queremos essa teatralidade. E a linguagem é diferente. É uma linguagem diferente, com um espaço diferente, mas que não tem a dinâmica de amanhã vamos apresentar no Teatro X. Inclusive, uma coisa é que, nestes dias, um teatro entrou em contato conosco para falar da possibilidade de Hilda Penha levar para esse teatro. A gente falou, bom, mas Hilda Penha existe como teatro vídeo, então como funciona? Teria que ser outra coisa, é outra montagem, não? Então, mas é interessante porque teve uma repercussão tão grande que chegou uma produtora de um teatro a falar conosco, e isso foi muito lindo, e obrigar esse teatro também. É porque eu acho que o corpo das pessoas envolvidas, não só da atriz, mas o corpo da pessoa que está com a câmera, o corpo da pessoa que está com o som. O corpo dessas pessoas são de teatro, né? O corpo das pessoas que estão construindo esse trabalho são de teatro. E quando a gente, né, vai todo mundo para... Essa coletividade vai para o vídeo, surgem outras coisas, né? Surgem outras peculiaridades diferentes mesmo, né? Que aí eu acho que é isso que transforma esse vídeo em teatro, né? Porque tem esse corpo que é muito específico e essa coletividade que é muito específica do teatro, né? Marina, no caso específico de Hilda Penha, é feita a partir de um grupo de teatro. Não? Não é por uma convocatória, assim, não, é um grupo. Não foi um diretor, né? Seja, tipo, não foi uma coisa de um diretor, de uma produtora, é um coletivo. Não, isso é completamente diferente, porque, por exemplo, quando é uma produtora que faz casting, é uma coisa. Outra coisa é um grupo de artistas que resolve fazer um projeto. E essa particularidade existe no teatro, fundamentalmente. Por lo menos no Teatro de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital de teatro de grupos. Isso é muito interessante. E é igual, um pouco diferente a Santiago. Aqui tem grupos longevos, super longevos. Multimídia tem 40 anos. O Galpão Cineorto deve ter por aí, não é, Marina? 40 também. Por aí. Como 40 anos. Por aí, pelo menos, tipo, no começo dos anos 80 eles já estavam começando. E isso é uma tradição da cidade. Essa ideia de manter, digamos, um grupo que leva para frente o projeto. Como lo que sería el Ictus acá, ¿no? Sim, sim, sim. Mas como tradição se mantém no grupo de Santiago do Compostela. Por lo menos. Claro. Marina, você começou a falar sobre do corpo ali durante a filmagem, né, dos corpos. Eu queria que você voltasse um pouquinho, desse um passo para trás desse processo virtual que você viveu, né, dessa construção da personagem só por meio de uma câmerazinha do computador, né? Como é que foi para você? E também porque foi um processo rápido, né, também para você. Então, assim, é uma personagem tão forte e, enfim, isso tudo acontecendo, como é que foi? Olha, muitas coisas, porque esse processo todo que a gente tá vivendo, né? Estava vivendo de não poder tá na rua, tá aglomerando, tá apresentando, né? A gente não estava podendo exercer nossa profissão, de certa forma. Me fez já, desde antes do convite, já fazer alguns experimentos pela casa, né? Tipo, uma hora, uma vez ou outra, a gente está fazendo alguma coisa. Mas aí, quando Sara me chama, além de eu ser uma pessoa assim, que eu, bem fominha, topa muito as coisas, quer sempre tudo... eu acho que o fato de ser a Sara e ser vocês também, tipo, colabora para eu me sentir à vontade para me jogar no projeto, né? Porque, e é o que a Sara já tinha falado anteriormente, a gente tem
uma trajetória aí de décadas já, né, Sarita? Que acho que a gente consegue, a gente se entende, né? A gente se entende num lugar muito específico. Eu acho que ter passado, por exemplo, por A Mulher que Andava em Círculos anteriormente também, que foi um solo muito nosso, de nós duas, assim, o texto é do Éder, tem o Fabrício Trindade como assistente, que estava lá muito presente, mas é uma conexão muito nossa, assim, né? A gente, de todo dia. E foi ela? Foi, né? Oi? Acho que a Parece que conexão é a foi Maria. instável. Voltou. Aí voltou. Eu caí? O que aconteceu? Não, deu uma Caiu. pausinha e voltou. Ah, meu Deus. Tá. Onde que eu parei? Não sei. Mas, enfim, eu tava falando da Sarita, que a gente tem uma... Uhum. Oh, Fabrício, que saudade! Falando do Fabrício. Tava falando assim agora. Eu acho que a gente criou, ao longo desses anos, sabe, ela me entende, ela sabe até quando eu vou subverter ela, quando eu vou, né, tipo, quando eu vou roubar. Então, é um conhecimento que ajudou muito nesse processo. Eu acho que, assim, ela ter querido trabalhar comigo, eu consigo entender também, porque o contexto pedia, né, pedia esse lugar de intimidade, Uhum. E aí a gente encontrava pelo Zoom, conversava, lia o texto, eu fazia experimentos, mandava para ela, e aí ela falava, e aí eu mexia, né? E era esse ciclo, assim, eu fazia algum experimento visual pela casa, lia o texto com ela à noite, discutia os experimentos que eu fazia aqui em casa, e eu acho que foi... Sabe, não foi eu tenho uma coisa que eu acho que eu sou uma atriz muito ansiosa, muito, né? Tipo, eu quero tipo, que o mundo aconteça inteiro numa peça. E eu acho que esse momento assim, do Hilda Penha foi um momento também de tranquilidade, de maturidade. A Cíntia falou isso comigo ontem, a Cíntia Paulino falou que enxerga uma maturidade, porque eu acho que é também uma ausência de querer ganhar o mundo, sabe? De se entregar pro trabalho, que eu acho que começa na mulher, mas eu acho que aqui se concretiza porque, sabe, foi muito... Foi uma coisa muito entregue, muito sem se cobrar e além do que precisa, né? Não sei se eu tô querendo, se vocês estão me entendendo. Sim, mas sim, tô acompanhando. Mas isso, assim, e porque é um texto também que nos embala, né? Que nos coloca num lugar... Ó, Luciana Romagnoli falou, concordo com ela. Ó. Você estava na dúvida se alguém não estava entendendo. A Lu é outra, né? Que acompanha, sabe como é que é. Boniteza. Uhum. Mas é isso, eu acho que esse foi um processo que eu fui muito atriz, né? E só atriz, e que eu não... E isso me permitiu também, eu acho que eu me cobrar menos. E... Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. A Sara foi a primeira coisa que ela falou pra mim, Marina, eu quero só a atriz, eu não quero a dramaturga, eu não quero a produtora, eu não quero nada da diretora, eu só quero a atriz, tá bom? Mas... Isso é específico, Marina, ou seja, ela, por exemplo, quando ela fala dessa produção de experimento, ela pegava o texto e colocava... Fazia um experimento completamente que imaginava ela com água no jardim e não sei o quê, e enviava para mim. Uma atriz ficaria esperando, digamos, uma atriz tradicional, ficaria esperando certas sugestões do diretor ou diretora, não? Não, a Marina, ela fazia propostas, e eu falava, ok, vamos ajustar isso. Então, e era o que nesse minuto se precisava. Eu acho que isso foi bem interessante, bem interessante. E isso foi possível porque o texto da Isidora era um texto que te chega muito.
eu não sei se falei em algum minuto, mas essa história de partir da questão da maternidade, para mim, como diretora, era super importante. E que a maternidade não era uma questão biológica, não era ser mãe biológica, não era a maternidade em um conceito amplo de maternidade. Ou seja, isso mexeu absolutamente comigo. Porque eu acho que eu tenho 2 filhos e a relação que tenho com eles é muito forte, muito, muito forte. E isso me permitia entrar de um lugar diferente que o tradicional. Por exemplo, tem outras peças em que eu entro a partir de uma questão macro, social, política, e vou para dentro. Neste caso, partir de dentro desse negócio do materno para chegar a um materno que se pode entender até como pátria. Não? Pátria também não é no conceito tradicional de fronteira, não em um conceito de lugar que você ama. Ou seja, em Santiago, para mim, seria a cordilheira. Em Belo Horizonte, até só as ruas, essas ruas que aparecem no teatro vídeo, que tem os nomes indígenas, nomes que ninguém conhece exatamente como na peça. Ou seja, esse deslocamento foi... Essas conexões, para mim, são muito importantes também, assim. Essas pequenas... Porque eu acho que, eu acho que nossa tentativa não foi trazer tudo para cá. A gente queria manter a história que é no Chile, mas a gente poder fazer algumas conexões, né? Então, tanto essa coisa, né? Quando ela fala de nomes mapuches, e aí depois a gente faz a referência para algumas ruas de Belo Horizonte, Guajajaras, Goitacazes, Caetés, a gente mostra as plaquinhas. E no final, né? Porque aí, no meio do processo, eu comecei a pensar nos anos 90, né? O que eram os anos 90 no Brasil, o que eram os anos 90 no Chile. Eram 2 momentos, nos 2 lugares, era reabertura, uma espécie de reabertura política, um momento super neoliberal, mas no Brasil, e que é um momento que a política de morte se mostra muito marcante. Aqui acho que até hoje, né? Mas é um momento que era para ser um momento de abertura, de alegria, e que, na verdade, a gente não julga os nossos torturadores, a gente não, né? Tipo, a gente não faz o que devia ter feito naquele momento de ruptura. E isso vai se acumulando e essa política, ela se mantém, né? Essa política realmente de morte do Estado. em 1993, é muito louco, né? As coisas. O texto é de 2013, acontece em 93, e em 93, aqui no Brasil, acontece a chacina da Candelária. Então a gente faz... Peraí, deixa eu só situar o pessoal. Acontece em 93 o massacre de Apoquindo. Massacre de Apoquindo. Que é o fato que a Isidora se baseia para poder criar, né? Isso. E ao mesmo tempo é um ano que acontece a chacina da Candelária. E aí a gente faz essa conexão no final. Traduzindo, Marina, para Isidora. Chacina da Candelária é uma massacre, não sei se sabes, é uma massacre que existe no Brasil em um setor específico, que foi a Candelária. Uma igreja. Marina, describe. É uma igreja em Rio de Janeiro, onde vivia muita gente na calle, principalmente niños e adolescentes, jóvenes, e milicianos mataram uns 8 e se quedaram muitas pessoas heridas. E é uma coisa que ocorre muitíssimo por aqui, de verdade. E aí... O mesmo ano. Mesmo ano. E é muito interessante também você, Isidora, falar que o texto é de 2013. 2013 também é um ano muito marcante para nós em Brasil, um ano que se
que hubo muchas manifestaciones, que empiezan muchas manifestaciones y después se queda raro y extraño y todo se queda como estamos hoje. Como se dice? Tipo, né, a gente está tipo, em extremos, né? E começa um pouco ali Polarização. em 2013. Mas, enfim, eu acho que eu fui longe demais, mas o que eu queria ter falado... Não, é isso mesmo, o que eu Marina. queria ter Você, inclusive, falou, já estava tudo anotado para te perguntar, e você disse antes. A Júlia Morena, eu disse aqui que no final, como no final, com os áudios de vários eventos e lugares. Exatamente. Júlia, quem uniu esses áudios foi a Marina. Inclusive, eu queria que ela falasse um pouco sobre esse processo. Foi, aí eu fui pesquisar na internet, tipo, tanto notícias sobre a chacina da Candelária quanto do massacre de Apoquindo, e fui fazendo colagens, porque eu acho que principalmente Hilda Penha e tipo essa relação dela com o filho, eu acho que é Ela é muito... uma relação de apagamento, de morte. A gente tem que falar as palavras assim, como concreta. Tem uma política de morte. Um projeto. Uma política que era o assalto ao Banco Chile e que aqui é uma política de morte também porque sistematicamente tem essa chacina que foi nessa igreja, mas às vezes essa chacina é em um morro, em um conglomerado, não? Ou seja, em uma população que seria em Chile. É uma política de extermínio que tem, inclusive, mira exatamente nessas pessoas, na periferia, na população preta, pobre, indígenas, né? E que a gente está vendo se agravar agora. Isso está virando, né, ganhando uma dimensão maior, porque o nosso presidente é um miliciano, né? E ele... Inclusive fora genocida. Fora genocida, fora Bolsonaro. Isso ganhou uma proporção muito maior, né? Enfim. Mas isso, Itamira. Eu tinha colocado para a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre esses cenários, sobre essa política de extermínio, tanto no Brasil quanto no Chile. Só que agora o Chile está passando por um processo diferente, né? Então, querem falar um pouco sobre isso? Sobre esse momento? Eu acho que devia falar. Me quedé pensando a propósito como de este espejo que se hace en las realidades latinoamericanas, ¿cierto? Como finalmente yo sin saberlo y probablemente ustedes sin saberlo estábamos habitando momentos similares a tanta distancia. Y claro, cuando yo veo esta obra, esta versión, me doy cuenta que la obra, a pesar de ser escrita para una realidad, tiene asidero, tiene lugar y cobra vida y cobra identidad cultural en otra realidad. Y yo creo que tiene que ver justamente con nuestro entorno latinoamericano, con que hemos sido víctimas de los mismos problemas, ¿cierto? Las dictaduras, la política de exterminio de la que bien hablan. Y claro, en Chile en este momento estamos viviendo mucho, bueno, el 2019 fue lo que se llama el estallido social, ¿cierto? Que las personas salen a las calles y Chile, que era como da la sensación de una cultura bien como oprimida y silenciosa, se vuelve expansiva y se vuelve profundamente luminosa, siento, como que empezamos a conversar, organizar, y empezó un proceso transformador que nos tiene ahora con una convención constitucional elegida con una amplia mayoría, que es muy representativa. Por primera vez en Chile tenemos un organismo elegido democráticamente que es representativo. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no tienen nada de representativo. Hay personas de ciertos sectores
sociales, de ciertos barrios, de ciertos lugares. Y la convención es justamente todo lo contrario, como que encarna la diversidad y la multiplicidad, pero en paralelo sigue habiendo políticas de exterminio. Mientras las escuchaba, pensaba, por ejemplo, en todo lo que sucede en el Wallmapu, que es la zona mapuche, donde hay una política de exterminio, de dominación, de violencia y de violación permanente a los derechos humanos por parte de quienes tienen las armas, que son las policías, y ha sido finalmente los últimos 500 años, ¿cierto?, de ir encajonando, de ir aislando, de ir exterminando. Y eso es muy doloroso de que cómo convive eso junto con este momento tan luminoso que puede ser la Convención Constitucional. Entonces creo que lo estaban diciendo ustedes, si entendí bien, que estamos como con esta polarización, ¿cierto? Vivimos momentos de extremo, momentos donde hay mucha belleza, pero también mucha oscuridad, mucha violencia, y genera mucha desazón que todo esto esté, además en un contexto de pandemia. Acá también en Chile hay muchas personas viviendo en las calles, muchas. La diferencia es que en vez de taparse con cartones, ahora viven en carpas. Entonces las plazas están llenas de carpas por personas que han ido a vivir a campamentos porque ya no pudieron vivir más en casa porque no pudieron pagar más los arriendos, producto de la pandemia. O sea, estamos agradecidas de poder seguir haciendo teatro, pero el mundo cultural está en lo mismo, o sea, y sobre todo, ya ahí abordando lo de género, las mujeres que además hacemos labores de cuidado, cómo se ha extremado la cantidad de horas de trabajo doméstico no remunerado que convive con el trabajo telemático, que convive con la crianza, ¿cierto? O sea, no... ONU Mujeres sacó unas estadísticas espantosas hace muy poco, como que a las mujeres la cantidad de horas de trabajo doméstico no remunerado, además del trabajo remunerado, cómo convivían eso y cómo el encierro generó que las mujeres finalmente dentro de las familias fueron las que se retiraron de los trabajos para poder estar en las casas. Entonces, en Chile al menos ha retrocedido más de 10 años la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Entonces también eso es una política de aislamiento, ¿cachai? Eso es una política de sometimiento y finalmente de manera muy pasiva lo que hacen es devolvernos a las casas. Eso que está falando a Isidora es súper fuerte. Porque você, quando me apresentou, por exemplo, falou que eu estava aposentada e jubilada. Mas é mais ou menos verdade, porque continua a situação. Ou seja, dou aula no mestrado, no doutorado, oriento coisas, tá a ponto de sair um livro meu, outro livro mais. Ou seja, estou trabalhando num campo intelectual super forte. E ainda tenho que cozinhar, ver não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E funciona isso. E por muito que minha família estemos todos nisso, há uma história, eu não sei, talvez seja culpa de minha geração, não? Que a gente se sente extremamente responsável. Parece que no DNA não colocaram um negócio assim que há um marco de responsabilidade, então você sente que não importa, eu tenho que fazer uma live com a Isidora, a Marina, a Jéssica, mas antes tenho que deixar o jantar pronto, a comida pronta. Como isso funciona? Não sei, mas tem que funcionar. E essa história não é, no caso das mulheres que foram, digamos, que inclusive são as que não estão vendo esta live. São essas mulheres que estão mais nos extremos, digamos, do acesso a qualquer coisa. Para elas foi pior ainda, porque se elas tinham alguns ingressos, elas vão ficar mais sin acesso a essas coisas. E tudo isso me fez, de alguma maneira, pensar mais na Hilda Penha. Porque ela é uma mulher comum. Ela fala, por exemplo, que está fazendo repolho na rua.
que para almoço tinha só repolho com arroz. Isso para mim é muito claro, só repolho com arroz, não? E no Brasil se come arroz todos os dias. Isidora, então, isso era perfeito. Repolho com arroz. Y hay otra Sí. cosa sobre eso, perdón, que estaba diciendo Sara, que encuentro muy interesante, que es que cuando pensamos, ¿cierto?, en los derechos culturales, cuando entendemos que históricamente las mujeres, perdón, que me traen una alargadora aquí que se me está acabando la batería, Ah, ya, cuando pensamos, ¿cierto?, en los derechos culturales y cómo, pero me voy a enchufar y sigo con la idea. Ahí. ¿Se me escucha ahí? Sí. Ya, Sí. perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo hemos sido, se nos nombra, ¿cierto?, como las portadoras de la cultura, las que traspasan los saberes, la lengua, ¿cierto?, y todas las tradiciones culturales, pero finalmente son estas labores de cuidado las que nos mantienen fuera de la experiencia cultural. Entonces, por un lado, somos portadoras de algo, pero por otro lado no podemos encarnarlo. Y eso, evidentemente, claro, acá somos unas privilegiadas que estamos hablando de este live, de teatro, cierto, de cultura, del trabajo maravilloso que tenemos, pero ojalá nuestras obras, nuestros trabajos pudieran ir dirigidas a esas otras mujeres, que son las Hildas Peñas, ¿cierto? Y eso genera, a mí me genera mucha desazón siempre, como ¿para quién hacemos las obras que hacemos? ¿Con quién compartimos las reflexiones? sim. A Laura Gomes, ela falou que para ela é muito espantoso o mais espantoso é a dramaturgia de Hilda Penha, como que ela consegue ser tão universal sendo tão específica. E ela disse que isso que a encanta. Eu acho que só um dado para as pessoas que não estão escutando e todos. E neste minuto, tem várias pessoas que estão estudando Hilda Penha. Estão estudando no mestrado, no doutorado e na graduação. Isso é muito bom para você, Isidora. Tem gente que está fazendo doutorado, mestrado, iniciação, pensando em Hilda Penha. E isso eu acho que, na medida em que Hilda Penha entra para o campo educativo, a gente expande um pouco a fronteira. Ou seja, se nós conseguimos que o teatro não seja apenas para a bolha, para o grupo fechado, e conseguimos levar esse teatro ao campo educacional, nós abrimos um pouco a bolha. E se essa pessoa que no campo educacional consiga integrar a outra pessoa, vamos conseguir mais as fronteiras. Um pouco isso. Eu acredito na educação, gente. Sou meia positivista ainda. Não, mas é verdade. A educação me parece a base. E é tão claro, por exemplo, um governo como o que estamos vivendo aqui, é um governo que ataca a educação. A universidade, a escola está sofrendo muito, estão recortando todos os orçamentos, tudo. E isso tem a ver com que a educação é uma ferramenta que pode transmitir e atingir mais pessoas. Sim? Aqui no chat estão falando sobre isso. Mães na pandemia, com crianças, que é um olho na tela e o outro na criança. A Tamira falou, a Flávia também. A Marlu falou, não sei se vocês lembram, na época da Candelária, tinha uma artista plástica que ajudava as crianças, a Ivone Bezerra. Não lembro, não. Eu até googlei aqui para ver. Pessoal, se quiserem mandar perguntas, eu acho que o momento seria agora. Se tiverem alguma dúvida, algo que a gente não abordou. Sara, Marina, Isidora, se quiserem completar algo que vocês acham que faltou, por favor. Yo solo quisiera dar las gracias, para mí ha sido realmente alucinante, o sea, desde que Sara me escribió,
para traducir la obra, ya siento que se abrió una puerta que permite que la obra crezca, porque finalmente si la podemos leer desde diferentes contextos, los materiales dramatúrgicos evidentemente se expanden y crecen, pero ya ver esta versión, que yo no sé si es teatro, es video, cine, pero no me importa tampoco, ¿ah? Como que encuentro que esa discusión tengámosla después, cuando ya haya pasado un tiempo y podamos mirar con un poco de perspectiva lo que llevamos haciendo, ¿cierto? Sí. Por tiempo, pero me encanta saber que la obra se puede leer desde otros lugares, y estoy muy agradecida como de todo el trabajo, imagínate estar acá con mujeres míticas, que es como un honor para mí. Sara, una maestra, y conocerlas a ustedes, que no las conocía, ha sido realmente una experiencia maravillosa. Así que solo agradecer, y veo una pregunta, aprovechando aquí, Sí. que dice, ¿por qué un monólogo? No. Para mí, el monólogo, que no sé cómo se llama la pregunta que la persona que preguntó, Soy. Loris, No sé. básicamente porque ¿Quién preguntó? preguntó por qué A un Laura monólogo, Gomes. ¿o no? Que ya me Sim, dio la pregunta. porque Monólogo. Bueno, tiene que ver con la soledad, con hablar sola, con igualmente ella le habla a otra persona dentro del texto, pero finalmente es ella hablando consigo misma y tratando de responderse las preguntas del no entender, y me parecía que desarrollar una sola voz me iba a permitir profundizar esa identidad que es Hilda Peña. Eso. Nossa, temos muito que. Pode falar, Sara, que eu estou lendo a pergunta porque ela é longa e aqui o espacinho é tão pequeno, eu não consigo ler direito. Ayuden, meninas. Pode falar. Yo estoy falando, lo que yo quería hablar era que el fato que fuese un monólogo o un foro, un unipersonal en Chile, ¿no? Esa estructura permitía, além digamos, do básico, que era a solidão do sujeito, pensar neste momento de pandemia também. Porque a pandemia nos jogou na solidão mais terrível. Tem muita gente que está morando sozinha. Então, esse lugar de que tu agonia não é possível compartilhar com um amigo, que não, e que você está entre quatro paredes, e que esse negócio está aí, e tua relação com tua história está aí. Não? Isso foi bem importante também para a construção da peça. Isso. Conseguiu? Consegui. Isidora, eu acho que tem a ver com uma coisa que você disse pra gente quando a gente se encontrou antes da live. A pergunta, a pessoa disse que há uma tensão viva em Hilda Penha que não explode, ela não chora, né? Não é chorosa, e que por isso tem ainda mais força, né? Se quiser falar um pouco disso, da sua escolha. Como históricamente los personajes de mujeres fueron escritos por hombres, siempre estaban escritos, ¿cierto? Desde estereotipos, ¿cierto? Desde arquetipos de maneras de ver a las mujeres y de retratarlas, que tiene que ver o con la bruja, ¿cierto? O con la que necesita ser rescatada, la víctima, la mujer frágil. Y algo que me ha interesado siempre al escribir es justamente cómo retratamos mujeres, cómo somos diversas, complejas, múltiples. Y en esta historia en particular me interesaba mucho desarrollar el concepto de dignidad, de la entereza, y cómo
porque cierto, culturalmente tenemos esta cuestión las mujeres como, echarle para adelante, cierto, seguir y vamos y una cosa, y eso finalmente es algo muy autoimpuesto, cierto, es como que tenemos que hacerlo, pero eso es una tremenda fortaleza que tenemos. Y finalmente esa dignidad y ese poder que yo intento entregarle a Hilda Peña a través de la escritura tiene que ver con la validación de eso. Y que finalmente ella se está muriendo de dolor, está desesperada. Yo cuando lo escribí no era mamá todavía. Y ahora que tengo un hijo de 5 años, cuando leo o veo Hilda Peña, como que digo, uy, no quiero ni imaginármelo, ¿cierto? Y creo que justamente esa fuerza que tiene ella, esa dignidad de como pararse sobre el dolor, más que el dolor la deje abatida, ¿cierto? Sino como ya, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para lograr hacer? No voy a hacer spoiler de la obra, pero ya. Ella le echa para adelante nomás y resuelve y se para sobre eso. Y eso me parece muy representativo de la mujer latinoamericana, ¿cierto? De las identidades femeninas, que es como vamos con todo y nos paramos sobre las experiencias, más que las experiencias nos abaten, ¿cierto? Eso. Yo acho que isso é super forte, essa ideia das mulheres como tendo, se falando a si mesma, não, eu tenho que continuar, não? Eu tenho que continuar, mesmo em qualquer condição, eu tenho que continuar. E isso de novo, parece que nos colocaram no DNA. Eu acho que a gente, sendo super diferentes, todas as mulheres somos super diferentes, não existe uma essência mulher, lógico que não. Há uma questão cultural que nos colocan, como uma responsabilidade cultural, que é continuar. E agora eu queria um pouco que a Marina falasse desse não chorar. Como você trabalhou isso? Você ia poder passar a dor sem chorar, porque eu acho que isso é bem bonito. Uai, eu acho que. Ai, ela não vai deixar eu ficar sozinha mais. Mas eu acho que a Hilda, ela. É isso que a Isidora fala, sabe? Ela já tem uma dignidade no que ela diz, como se ela se posiciona, que não pede, que não é, né? Que eu acho que não é o choro que vai, né? Que vai dizer algo sobre essa dor, né? E continuando aqui, eu acho que me perguntaram aqui também que é, tipo, fazer, sabendo que ia ser uma vez só e não ia poder mudar no dia seguinte. Assim, porque eu acho que sempre é uma vez só, entendeu? Quando eu posso mudar no dia seguinte é porque vai ser uma outra coisa, não vai ser a mesma. Então, tipo, agora, só que agora tem a coisa gravadinha para a Sara ficar feliz que é uma só, que eu não vou mudar no dia seguinte. Mas isso eu acho que é essa relação com o presente mesmo, né? Então, se era como eu estava ali, naquele espaço, naquela sala, naquela cozinha apertadinha, naquele banheiro, com aquelas pessoas, naquela comunidade, sabe? Tudo que estava ali me atravessando e aquilo foi pro vídeo. E aí, se fosse no teatro e se eu fosse fazer isso mais de uma vez, várias coisas iam me atravessar ao longo de uma temporada, né? Mas eu acho que é isso. É o presente mesmo que a gente está lidando. É o agora que está ali sendo registrado. Essa sensação de que tem o teatro, não? Que é interessante, porque ele tem uma mobilidade que eu acho que nesta experiência não existe, mas que existe também, porque, por exemplo, como as pessoas que estão vendo, por lo menos aqui no Brasil,
majoritariamente são de um campo do teatro, ou da área que tem a ver, ou que gostam de teatro. Então, elas estão fazendo tanto comentário que o espectador aqui do Bate ficaria feliz, porque eu acho que nesse teatro quase ficaria feliz, porque o espectador adquiriu o papel protagônico. Nós ficamos como grupo, a Marina, de todos ficamos como grupo, cada apresentação escutando o que falou todo mundo, e todo mundo postando no Facebook, no Instagram, nos enviam por WhatsApp, postando o que estão sentindo, o que estão pensando, e me parece, eu sinto essa sensação da transformação que se produzia no palco, se produz nessa recepção diferenciada o tempo inteiro. Então, é um espectador crítico, ativo, militante, inovador. Gente, a obra é deles hoje. É muito lindo isso. Uhum. Se deu volta à história. Me pareceu tão bom isso, porque adquiriu uma presença esse espectador absolutamente. E isso me marca que é a presença teatral, não? Porque o teatro e o ator, em teatro, o ator e o espectador estão juntinhos. E agora, de alguma maneira, em todos esses comentários, procuram Esse tecnovível, né? Que a Tamir colocou aí. Tamira mandou. Que fala do Pati. Por isso que eu estou falando que ele ia adorar esses espectadores. Bom, a Laura falou que ficou feliz de saber que a Isidora ainda não era mãe quando escreveu, porque ela também não é, e a peça toca muito ela. E eu não sou mãe, né? Exato. E a Marina também não é mãe. Quer falar alguma coisa sobre isso, Marina? A Marina não é que a Marina Artuzzi, minha esposa, está aqui do lado falando assim, mas e a bolacha, que é a cachorra? Não, mãe de mas pet. tipo, eu acho que eu experimento muita maternidade no teatro, assim, tipo, esse universo que não faz parte da minha realidade, mas que, enfim, eu não sei explicar, não, também. mas me toca, eu acho que é uma coisa que me toca e meu corpo fala sobre isso, sabe falar sobre isso, né? Bom, a Laura, ela tá... Pode falar, Sara, depois porque eu ia mudar de assunto. É que quando falei da questão da maternidade, eu falei que para mim transcende a maternidade lógica. Tem a ver com uma questão que não tem fronteira. A Isidora nos contou, por exemplo, que esta peça se está fazendo em Espanha a partir, digamos, de uma identidade trans. Eu quero muito ver, quero muito ver. E isso é interessante, porque eu acho que restringir a maternidade ao campo biológico é muito ruim. Eu conheço a Marina. A Marina é absolutamente maternal, com um monte de construções, até com as pessoas que estão. Então, é um negócio que não passa por aí, gente. Passa por outros lugares. E é isso, não? É uma construção, né? Ela vai construindo a relação com ele. E isso também é não romancear essa maternidade, né? Já não ama desde a barriga, assim. Eles vão se conhecendo, né? E o biológico também vai se conhecendo, né? Es que también tiene que ver con esta idea como de las madres, ¿cierto? Que las madres son buenas, son nobles, son dadas, y las madres son las que dan la vida, ¿cierto? Y alimentan. Y las madres son tan diversas como los seres humanos, como somos las mujeres, entonces me parecía importante también reforzar eso. De hecho, yo me enojaba mucho cuando me entrevistaban y me decían, oye, qué linda tu obra sobre la maternidad. Y yo decía, pero si es una obra sobre la muerte, no sobre la maternidad. Porque eso es acotarla mucho, si finalmente el vínculo entre Hilda Peña y su hijo no es la maternidad, es la humanidad. Como querer enmarcarla dentro de una relación madre-hijo, como si esa fuera la mejor relación que existe, la más noble, la más pura,
la más sagrada, me parecía de una mezquindad. Y además que siendo madre me doy cuenta que somos igual de, no sé cómo se dice en portugués, Sara, penca, Fracas, de penca, de fracas, ¿cachai? que somos igual de fracas, con dúvidas, con problemas, contradictorias. Exacto. Antes o después de tener hijos, entonces me parece que también hay una responsabilidad que cae sobre las madres permanente, que es agotadora, y que lo bonito es que ella lo ama a pesar, o más allá, o independiente de esa supuesta relación sagrada, perfecta, que debiésemos ser las madres con nuestros hijos, hijas, hijas. E também tem uma coisa que ultrapassa a ideia de maternidade e que está nesse lugar de identidade, porque é isso, é essa morte escancarada que faz ela se ver de alguma forma, né? Essa morte diante dela que ela se enxerga, né? E ela se coloca nesse lugar no mundo, né? Se coloca no mundo. Sim. Bom, gente, acho que é isso. A gente precisa finalizar. Infelizmente, a gente podia ficar aqui ainda falando sobre tantas coisas que tem essa obra. Realmente o que a Laura disse é universal, porque é isso, está falando sobre afeto, né? E, bem, a Laura ficou perguntando bastante. A Laura pesquisa Hilda Penha no mestrado, assim como eu, que estou fingindo costume, mas eu pesquiso Hilda Penha no doutorado, e a Isidora, então, é meu objeto de pesquisa. E assim, é uma honra muito grande poder estar te assistindo e falar com você, porque eu acho que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, Isidora, muito, muito obrigada por ter aceito o convite, pela disponibilidade que você tem com a gente, com o grupo desde sempre, com a Sara. Foi um presente muito grande mesmo para Mulheres Míticas estar fazendo Hilda Penha. Podem... Eu quero falar uma coisa. Alcança o tempo? Alcança, Jéssica, o tempo que a gente quiser. Tá. Então, eu queria... vou falar um pouquinho em espanhol para falar para Isidora, mas depois falo em português para você. Isidora, muchas, muchas gracias, de verdad. Tu obra me conmovió hasta el alma, me conmovió entera. Y me conmovió, yo creo en mi condición, como en una condición muy especial que tiene que ver con esta lucha que tenemos las mujeres, entre los roles impuestos, los que nos imponen, y eso que nosotros queremos ser, ¿no? Y en el caso de ella, había muchas imposiciones, desde cuidarse el pelo, cuidarse las uñas, etcétera, aunque sufriese. Y no importaba lo que ella sintiese, si ella estaba sufriendo o no estaba sufriendo, ella tenía que cumplir ciertos roles para mantener su trabajo. Y eso me parece muy importante. Y aun cuando coincido contigo que no es una obra sobre la maternidad y sí sobre la muerte, creo que la maternidad existe como un rol fundamental, pero un rol fundamental que no es la maternidad de esa adolescencia, sino que la relación construida con alguien, en que ese alguien de alguna manera depende de nosotros para existir, y nosotros dependemos de ese alguien también para existir. Y yo creo que esa relación, quizás el lugar mejor en el cual se da es ese de la relación con los hijos, ¿no? Que puede ocuparle un hombre, puede ocuparle un tío, puede ocuparle un abuelo, pero es la relación que se establece de afecto y de vida, y de encuentro, ¿no? Listo. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Por aceptar la obra.
Agora, Marina, muito obrigada por topar este projeto. Muito obrigada por topar este projeto. Muito obrigada por estar conosco. Marina, para mim, trabalhar com você sempre é um prazer. Eu brinco com que você não me modifica a obra, mas eu adoro que me modifique todas as coisas também. É uma entrega mútua que existe e que é muito boa. Isso. Jéssica, em você, todas as mulheres místicas, todos os projetos nossos são porque vocês existem. Se vocês não existissem, não existiriam os projetos. A força que tem, a energia que tem, a capacidade de trabalhar em função de tudo. E em você também, a toda a equipe de Hilda Penha, vi a Sara Fagundes aqui, e obrigada, porque sem sua direção de arte isso não seria, sem a câmara de Alexandre não seria, sem a assistência e direção do Felipe não seria, sem a trilha de meu filho não seria. Uma dessas coisas foi uma equipe, foram muitas coisas. Foi muito louco isso da trilha, porque o meu filho está em Edimburgo. E ele assistia aos experimentos da Marina, assistia às gravações, e ele foi criando a trilha de lá, e enviando para nós, e a gente experimentando e tudo isso. Obrigada a todo mundo. Ah, deixa eu falar também. Eu também queria agradecer a todo mundo, agradecer Mulheres Míticas por ter me topado, me chamado. Sarita, te amo, tô com você para sempre. A gente vai ainda fazer muita coisa e eu vou te desobedecer muitas vezes ainda. Y Isidora, muchas gracias por el texto, es muy bonito, muy fuerte. Y bueno, que sea posible más encuentros como este entre Brasil, Chile y... E esto? Bom, gente, obrigada a quem esteve com a gente aqui presente também, mandando perguntas, dando essa força. Assista, quem ainda não teve oportunidade de ver, amanhã é o último dia, pelo Sesc, então a gente tem tanto pelo Zoom quanto o link no YouTube. Vocês encontram esses links no perfil do Mulheres Míticas. É isso, que a gente volte numa nova temporada agora, né, Sara? Quinta-feira, às 19h30, nossa última apresentação desta temporada. E vamos fazer uma propaganda. A Isidora está com outra peça em cartaz, não é, Isidora? Parece que ela caiu. Mas a Isidora está com outra peça em cartaz que está num festival, não é isso, Isidora? Isidora? E caiu. Tá oscilando. Enfim, mas ela está com outra peça em cartaz, em um festival, e se vocês podem assistir, seria bom, não é, Isidora? ¿Digo? Es que parece que me quedé pegada, no escuché nada de lo último. Ya, lo que dije es que tú estás con otra obra en cartelera, ¿no? En un festival. Cuéntanos un poquito para tener... Durante toda esta semana, hasta el sábado 7, está de manera gratuita una obra que escribí que se llama Informe de una mujer que arde, que es una obra que es la primera parte de una trilogía que revisa personajes de la literatura escritos por hombres con perspectiva de género, con perspectiva feminista, y esta primera parte es sobre Penélope, y no solo sobre Penélope, sino sobre las dos esclavas que fueron asesinadas por Odiseo y Telémaco cuando vuelven, y que tienen 3 líneas, ¿cierto?, en la Ilíada, y que nos parece fundamental porque es el primer feminicidio documentado. Esa obra contiene muchos momentos que son como fundacionales, ¿cierto? Cuando Telémaco manda callar a su madre y que se vaya a la pieza y se preocupe de cosas de mujeres. Entonces tomamos esta historia y hicimos este informe, que también es una obra virtual,
y que está gratis en una página que se llama, hoy no sé cómo decirlo, Findats. A Artuzi falou, bora traduzir e montar aqui, Mira. gente. Eu quero, porque é maravilhosa. Mira, así se llama el festival y la página, lo voy a escribir en el chat. Ah, por favor. Ese es el nombre de la página, .cl. E esse é um No festival. seu perfil também as pessoas conseguem encontrar, Claro, né? O... está en mi perfil de Instagram también la dirección y es gratis y se puede ver a cualquier hora, no tiene horario de exhibición, entonces puede ver en cualquier momento. Y es un trabajo que tuvo mucho tiempo de cuajar, entonces un trabajo que queremos mucho y que fue de mucho aprendizaje también, porque finalmente estos encuentros con mujeres artistas solo nos generan crecimiento y escucha y entender otras perspectivas, y entonces es un trabajo bien colectivo. Yo hago la dramaturgia, pero en realidad muchas cosas las pusimos en tensión de manera permanente entre nosotras. Así que si la quieren ver, está en mi Instagram el afiche con la dirección, todo, es hasta el sábado. Gracias por ese pase de gol, Sara. Então, até amanhã, gente, todo mundo, Nilda Penha, às 19h30. Ei, Gabi Obrigada, Figueiredo gente. chegou atrasada. Boa noite. Vai ter que assistir a gravação. Beijo, Um beijo, gente. gente. Obrigada. Muito Boa obrigada. noite. Boa noite. Muchas gracias. Tchau, tchau. Até amanhã.